convite a mim formulado foi para que falasse, ainda que brevemente, a respeito da questão da lavagem de dinheiro e repatriação de divisas no contexto das leis de repatriação de ativos. Bom, o convite foi para falar sobre esse tema, mas para falar sobre a lavagem de dinheiro e a repatriação de divisas no contexto da lei de repatriação de ativos, eu vou dividir a minha exposição partindo do contexto para depois chegar, né, ao mais específico, que é a abordagem da lavagem de dinheiro e da evasão de divisas. Bom, para chegar aí, eu vou passar por 4 tópicos. Conforme o tempo for correndo, eu vou me alongar ou apressar um pouco mais. Primeiramente, então, vamos contextualizar, né, a questão socioeconômica do momento em que surgem essas leis oportunizando a repatriação de divisas no Brasil. No segundo momento, vamos falar sobre a questão da legislação que rege essa matéria hoje em dia. Mais adiante, vamos falar de aspectos processuais penais, que eu acho que valem a pena ser comentados. E, por fim, vamos analisar mais especificamente a questão de como que se tratou esse âmbito, a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas, esses 2 crimes. Bem, vejam que hoje em dia no Brasil, não só no Brasil, vários países do mundo, está em voga, moderno, comum, se falar na questão da repatriação, da promoção, né, da repatriação de divisas de pessoas residentes dentro do país, domiciliadas no país, mas seu patrimônio, seu capital, seus recursos se encontram fora do país. Vejam bem, esses recursos que se quer repatriar são de origem lícita. Então, o fato de eles se encontrarem no exterior tem muito a ver com a questão dos elevados tributos que existem num determinado país, como no caso no Brasil. E então esse capital que poderia estar dentro do Brasil está fora, porque lá consegue ser menos tributado. Dessa forma, o que se quer é tentar que se traga esse capital de volta para, no caso, o Brasil. Isso por quê? Porque nesse momento histórico, em termos econômicos, nós vivemos uma grave crise, né? Então a gente não pode deixar de perceber essa coincidência. Quer dizer, leis com essa finalidade surgem aqui no Brasil no momento de uma grave crise econômica. Houve época, por exemplo, no final da década passada, em que a economia brasileira ela atraía grandes investimentos, né? Então, nessa época, entrava muito capital no Brasil, o dólar, aliás, o real se valorizava em relação às outras moedas, e nessa época, então, não havia tanta preocupação de promover esse tipo de instrumento de arrecadação de recursos, porque na realidade é isso que se busca, em últimos termos, num momento de grave crise econômica, se quer atrair para o país os capitais que se necessitam. Bem, então vejam bem, há próprio contexto histórico em que essa legislação é elaborada,
indica que há uma nítida preocupação de arrecadação tributária, mais do que pensar em termos do direito penal, pensar em ressocializar o sonegador, promover uma questão de cidadania fiscal. Não, antes de tudo, a finalidade dessas leis é arrecadatória tributária, né? E vejam bem, aí a gente pode perceber essas contradições que o professor falava entre questões jurídicas e morais. Também nesse plano, porque se usa do direito penal como instrumento de arrecadação tributária, quando ele não deve estar a serviço essencialmente disso, né? Ele deve ter outras finalidades. Bom, depois de feito esse apanhado histórico e contextualizando a questão, vou passar então para a questão da legislação pertinente à matéria. Bem, em 13 de janeiro de 2016, surgiu a chamada Lei de Repatriação de Divisas, Lei 13.254 de 2016, cujo autor do projeto dessa Lei de Repatriação foi um professor de Direito da Faculdade de Direito da USP, o professor Heleno Torres. E essa lei instituiu o que nós chamamos de Regime Especial de Regularização Cambial Tributária, RECET, com a finalidade de que a pessoa que tivesse recursos capitais no exterior, interessada em regularizar a sua situação tributária, quer dizer, esses capitais, esses recursos estavam no exterior sem que tivesse havido uma declaração deles, agora teriam então um prazo para fazer a declaração e com isso obter uma série de benefícios, tanto em matéria tributária quanto em matéria penal. E para tanto, a lei de 2016 exigia que houvesse pagamento de 15% a título de imposto de renda sobre os acréscimos patrimoniais obtidos e mais uma multa de 100% do valor do imposto de renda. Então, esses eram os requisitos muito mais benéficos, do que a situação que havia anteriormente, se fosse fazer a regularização com as regras normais. Essas regras especiais eram muito mais favoráveis, E isso tudo, então, provocaria benefícios tanto de matéria tributária quanto penal. A data fixada para essa declaração, na vigência da Lei 31, da primeira Lei 13.254 de 2016, ela fixou a data para fazer essa declaração de 31 de dezembro de 2014. Posteriormente, em 30 de março de 2017, surgiu uma nova lei chamada de repatriação de divisas ou de capitais, a Lei 13.428 de 2017, reabrindo o prazo para que se fizesse essa declaração dos ativos que se encontravam no exterior, a fim de se promover a regularização deles, e aproveitou muito da primeira lei sobre o tema, Hoje a gente diz que há duas etapas nessa matéria, Uma etapa representada pelo surgimento da primeira lei, a Lei 13
254 de 2016, e agora essa lei mais recente, que é a Lei 13428 de 2017. Bom, essa nova lei, ela, como requisitos, né, para que se promovesse essa regularização, ela fixa a questão de, em relação à tributação, 15% de imposto de renda sobre os acréscimos patrimoniais, e em relação à multa, ela inovou, exigindo agora 135% sobre o imposto devido. Bem, um dos pontos mais polêmicos quando a discussão dessas legislações no Congresso foi a questão se poderia estender essa possibilidade para políticos e seus parentes, cônjuge e parentes em geral dos políticos. Acabou, depois de muita polêmica, né, se decidindo que nem os agentes públicos, mandatários, poderiam se utilizar desses instrumentos, nem o seu cônjuge ou os seus parentes. Uma outra exigência da lei é que a pessoa estivesse residindo ou domiciliada no país, né, para fazer essa declaração. No caso da segunda lei, teria que estar no Brasil em 30 de junho de 2016. Bom, se salienta, também é importante salientar aqui, que em ambos os casos, tanto na vigência da primeira lei quanto na vigência da segunda lei, né, esses benefícios todos dependeriam do pagamento integral, né, dos tributos e dos seus acréscimos, não se permitindo em nenhuma situação o parcelamento. Bem, no que diz respeito diretamente à questão penal, é importante mencionar aí a questão do artigo 5º da lei, primeira lei, né, da lei 13.254, onde se dizia que, cumpridos os requisitos, né, exigidos para que se pudesse fazer essa declaração, então se extinguiria a punibilidade de alguns crimes que estão expressamente relacionados na lei. Seriam, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º da Lei 8.137, também os crimes do artigo 2º da Lei 8.137, incisos 1, 2 e 5, o crime de sonegação fiscal da Lei 4.729, 65, a sonegação de contribuição previdenciária prevista no artigo 337-A do Código Penal, além das falsificações de documento público particular, falsidade ideológica e uso de documento falso, tudo previsto nos artigos 297, 298, 299 e 304 do Código Penal, além da lavagem de dinheiro e da evasão de divisas. No caso da lavagem de dinheiro, a extinção da punibilidade se daria quando o objeto do crime fosse bem, direito ou valor proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes antes mencionados na própria lei de regência. Leis, né, que tratam da repatriação de divisas. Vejam bem, bom, já vimos quais que são os crimes
a respeito dos quais a Lei 13.254 previu a possibilidade da extinção da punibilidade pela repatriação dos recursos. Muito bem. Nós vimos quais são esses crimes e o que acontece? Para que haja extinção da punibilidade desses crimes, como eu já falei, é condição essencial que haja a declaração, né, da existência desses bens, manifestando então esse interesse de fazer o pagamento do tributo e da multa conforme previsto nessa nova legislação. Bem, vejam bem, esse aspecto é muito importante, né? Talvez seja um aspecto mais importante aqui, porque se refere à questão de a pessoa voluntariamente declarar a existência de bens de capitais a respeito dos quais ela deveria já ter feito a declaração da existência no exterior, mas que acabou não fazendo. Então ela acaba por confessar, né, uma situação irregular a respeito da qual ela é responsável. Bom, aí que vem talvez aquelas contradições que estava comentando entre o aspecto jurídico e moral, porque, vejam bem, para dar segurança para o declarante, que vai revelar voluntariamente a existência dessa situação irregular, a lei dificulta a investigação da procedência desses bens, ou seja, se a procedência efetivamente era uma procedência lícita ou ilícita. Então, para dar segurança ao declarante, a própria lei prevê mecanismos para evitar a investigação da procedência desses bens, né? Bom, mas veja bem, por um lado tem a questão de que, dificultando essa investigação, que é o que torna atrativo para quem vai fazer a declaração, essa dificuldade que a lei prevê no sentido de fazer a investigação da ocultação da origem dos bens, se é lícita ou ilícita, essa dificuldade ela pode servir como um meio da pessoa mal intencionada fazer uma declaração enganosa a respeito da origem daqueles bens, né? Aqueles bens serem de origem ilícita e ela afirmar que a origem é lícita, né? Bom, então se diz, seria um mecanismo que a própria lei admitiria para que se promovesse a lavagem de dinheiro, porque na medida em que se não pode investigar a ocultação desses bens, aliás, não pode ser investigada a origem desses bens a respeito dos quais se faz a declaração da existência, e se a pessoa mentir, né, ela poderia fazer uma declaração enganosa e com isso estaria dando aparência de ilicitude aos bens que são ilícitos. O caso seria então o caso de lavagem de dinheiro. Bom, é certo que a própria lei ela prevê que essa impossibilidade de investigar, né, a natureza ilícita, aliás, a natureza desses bens a respeito dos quais se faz a declaração, ela não é uma limitação absoluta, né? A própria lei ela prevê situação que se admitirá a investigação por outros meios. O que não se admite
é que essa declaração seja tomada como único indício para dar margem a uma investigação no âmbito administrativo ou penal, né? Mas se admite a possibilidade de que, por outros meios, né, se obtenha aquelas informações, mas sempre ficará a dúvida: será que realmente nessas investigações não se levaram em consideração as informações que foram reveladas pelo próprio declarante, né? Então, é sempre muito difícil você conseguir perceber qual o meio através do qual houve efetivamente qual o meio que deu efetivamente a informação para as autoridades que deram início aos procedimentos, que foram investigar a questão da ilicitude para puni-la, né? Então, vejam bem, essas duas situações, né? A insegurança jurídica do declarante a respeito de que, embora haja uma limitação à investigação da proveniência lícita ou ilícita dos seus bens, dos bens declarados, essa investigação não é proibida de forma absoluta, então gera uma certa insegurança jurídica para o declarante. E outro aspecto processual penal interessante também é esse que eu falei, né, da questão de que a própria lei seja tomada como um mecanismo para promover a lavagem de dinheiro, quando permite que haja uma declaração e que essa declaração produza efeitos em âmbito penal para conceder benefícios de extinção da punibilidade e para dificultar a investigação da origem dos bens declarados. Então, esses dois aspectos são muito importantes no âmbito processual penal, e acho importante ressaltar. Bom, agora, caminhando para o encerramento, né, em relação especificamente à questão da lavagem de dinheiro e da evasão de divisas no âmbito dessa lei. Vejam que a questão da lavagem de dinheiro e da sonegação fiscal sempre deu pano para manga, como se diz, né? Sempre foi objeto de polêmica, na medida em que se questionava se a sonegação fiscal poderia ou não ser crime antecedente à lavagem de dinheiro. Como nessa lei de repatriação especificamente se menciona a sonegação fiscal como crime que pode ser extinta a sua punibilidade, né? E que a lavagem de dinheiro não será punida, diz essa lei, quando tiver por objeto bens ou valores provenientes, entre outros crimes, da sonegação fiscal. Então, deixou de haver dúvida em relação à possibilidade de os crimes contra a ordem tributária, o crime de sonegação fiscal, ser antecedente do crime de lavagem. A própria lei, da forma como ela regulamenta a matéria, deixa claro essa possibilidade. É importante falar ainda que a lavagem de dinheiro não existirá com a mera ocultação da existência de bens para o não pagamento de tributo. O que pode ser objeto de lavagem de dinheiro é aquele valor que deixou de ser recolhido como tributo, né,
porque foi omitido ou porque foi feita uma declaração errônea, ser utilizado para lavagem de dinheiro, ou se procurar lavar esse capital, esse recurso, né? Bom, vejam bem, no âmbito da lei de repatriação de recursos, a lavagem de dinheiro, então, ela somente terá a sua extinção de punibilidade admitida naquelas hipóteses em que tiver como crime antecedente aquele rol relacionado no artigo 5º da Lei 13.254, que nós já vimos quais são. Bom, se o crime antecedente for qualquer outro, né, a lavagem de dinheiro não terá a sua punibilidade extinta. É interessante também mencionar que essa extinção da punibilidade, na hipótese em que a ocultação dos bens no exterior, né, tenha sido feita com depósito na conta de interposta pessoa, os chamados laranjas, né, o efeito da extinção da punibilidade produzido pela lei de repatriação de divisas, ela se estenderá também a essa interposta pessoa. Bom, em relação ao crime de evasão de divisa, né, que está previsto no artigo 22 da Lei 7492 de 86, nós sabemos lá que ela tem 3 modalidades, né? Então, efetuar operação financeira não autorizada, né, com o fim de enviar recursos para fora do país, a promoção dessa operação financeira e, por fim, também manter no exterior depósitos sem fazer a comunicação da existência deles para a Receita Federal. Também é uma espécie de evasão de divisas, né? Veja bem, para que haja crime nessa última modalidade, é necessário que esses depósitos superem os 100 mil dólares, em função de uma regulamentação da Receita Federal. E vejam bem, mesmo a lei falando em repatriação de divisas, né, essa questão do crime de evasão de divisas, que existe quando se mantém no exterior um depósito não comunicado, ela também é abrangida pela lei de repatriação, tem a sua extinção de punibilidade também derivada da declaração da existência desses recursos, embora eles não sejam propriamente repatriados. O que ocorrerá é que a pessoa passará a ter a sua situação regular depois de aderir a esse programa da lei de repatriação. Mas os bens poderão continuar no exterior, eles não têm de necessariamente voltar para o país. Bom, nós temos outros aspectos que poderíamos comentar aqui, mas o tempo parece que já superei e muito. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.